Boa noite. Uau, estou muito feliz de estar aqui. Sempre voltar em Boa Vista traz muita alegria. E não foi coincidência, mas muita coisa que eu vou falar aqui a minha irmã já ministrou. A gente não planejou nada. Mas foi muito forte mesmo o que ela pregou. E vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, quem puder. Mateus 13:44. Fala assim: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo, fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Seguindo também o texto, Mateus 13:45 e 46. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Hoje eu quero conversar com vocês, bater um papo sobre a coisa mais preciosa que a gente tem nesse mundo, né? Como diz aquele texto, o tesouro, a grande pérola de valor, que é a intimidade com Deus. Que é um privilégio mesmo a gente tem de ser amigo de Deus, de ter esse privilégio de conversar com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus desde o início, né, da criação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Adão e Eva, como está escrito em Gênesis, por um propósito de ter intimidade, de ser amigo, ele ser amigo de Deus, ser só um espírito, uma só pessoa, o homem e Deus, um só. E em Gênesis 3:8 fala assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, em Gênesis, é bem descritivo que Deus criou o homem para ser amigo dele. Todo final de tarde, Deus ia procurar ele num jardim para conversar. Mas, hoje em dia, eu creio que a gente está perdendo um pouco o foco desse propósito. Porque esse foi o propósito de Deus, como eu disse, desde a criação. Como fomos criados, né, como diz uma canção, para desejar o Senhor, para ter prazer nele, para desejá-lo ele. Esse é o nosso propósito, nossa missão aqui na Terra. E como Adão e Eva foram distraídos pelo fruto proibido, pelas coisas terrenas, que levou à queda, e a queda levou ao pecado. E nós estamos indo para o mesmo caminho. Hoje em dia, o mundo está aí e tem tantas distrações, tanta coisa que atrapalha o nosso foco nesse propósito que Deus criou. Coisas estão roubando a nossa distração. Coisas como série de TV, mídia, Instagram, Facebook, amigos, diversão. Isso tem roubado o nosso tempo. O nosso foco, e às vezes, a gente foca tanto nessas coisas, um dia a dia, e depois a gente fala que não tem tempo mais para Deus. Eu fiz muita coisa hoje, estou cansado. E você passa, às vezes, você não percebe dias, semanas, meses sem falar com Deus. Isso vai virando uma rotina. E a gente tem que escolher, né? Realmente, Deus ser a nossa prioridade. Deus ser realmente tudo em nossas vidas. Tem uma frase que fala: ou Deus é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. Não existe, a gente não consegue dividir as coisas. Ele tem que ser tudo. Tudo é tudo. Em Mateus 6:24, fala: um escravo não pode servir 2 donos ao mesmo tempo. Nós temos que decidir a nossa posição que nós vamos tomar. Como já disseram aqui, o mundo é passageiro, as coisas são fúteis. É como a Dani já disse, correr atrás do vento.
tem algo mais eterno, mais precioso para a gente buscar, que é a intimidade com Deus. Porque a gente, às vezes, pensa muito aqui na terra. A gente pensa muito nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Mas nós temos que lembrar que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos numa terra estrangeira. O nosso lar realmente é no céu. Em Filipenses 3, 19 e 20, fala o seguinte: eles só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que voltar os nossos olhos, nosso foco para esse propósito, que é a intimidade, que é essa amizade contínua com o Espírito Santo. E como a Dani já falou também, não é errado a gente assistir um jogo de futebol, a gente assistir uma série, isso é muito bom. Como a Dani falou, Deus criou isso. A gente precisa se divertir, descansar, isso é muito legal. Mas o problema entra quando a gente coloca isso acima de Deus. Esse é o problema. O problema não é assistir, é inverter as suas prioridades. E isso é um perigo, porque abra brechas para o diabo agir. Porque o diabo quer só uma brechinha para colocar mentiras, colocar coisas na sua vida. Ah, Deus não é importante, joga para depois, fica para depois. Porque realmente o diabo quer que a gente seja inimigos de Deus e amigos de Satanás. Esse é o propósito de Satanás, a gente se afastar de Deus. Como ele fez lá no Jardim do Éden, foi afastar o Adão e Eva do propósito, né? Por causa do pecado. E nós temos que rever nossas prioridades. Muitas vezes, não, isso está errado, eu não estou colocando Deus em primeiro lugar, eu não estou colocando as coisas que são importantes, né? Que é Deus. Deus é a coisa mais importante nessa vida. Nada mais maior e mais importante que Deus. Porque só assim que vamos experimentar a intimidade, a comunhão com Deus. Em Mateus 6,33 fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É um versículo muito famoso. Eu acredito que a gente tem que buscar em primeiro lugar. Você, a gente quer muita coisa nessa vida. A gente quer uma carreira, a gente quer ter um bom trabalho, a gente quer estudar numa escola boa, a gente quer construir uma família, a gente tem sonho, a gente tem plano, a gente tem muita coisa para fazer. E às vezes a gente corre atrás disso e acaba esquecendo de Deus. Mas Deus fala aqui, coloca eu em primeiro lugar e deixa o resto comigo. Às vezes, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, automaticamente as coisas virão. Você vai conseguir ir bem na escola, você vai conseguir uma boa faculdade, você vai conseguir um bom trabalho, você vai conseguir ter uma vida boa, porque isso vai vir automaticamente. Você não precisa forçar, fazer pela força do seu braço, porque Deus vai honrar. Deus honra os seus filhos. Deus honra aqueles que buscam Ele. E é interessante que muitos querem ser usados por Deus. Querem ser pastor, querem ser missionário, querem ser um cantor, alguma ferramenta para ajudar a alcançar as pessoas. Mas as pessoas não se esforçam para buscar a Deus. Eles não buscam a fonte. Muitos querem as coisas de graça, de mão beijada, como falam, mas com Deus assim não vai. Você tem que buscar a fonte. Você precisa ser cheio dessa fonte, porque isso vai transbordar na sua vida. Se você fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele.
Sempre é assim. Quando você vai na escola fazer uma prova, alguma coisa assim, você precisa estudar primeiro. Porque Deus não vai ajudar se você não estudar, né? E é assim também. Você tem que fazer essa parte de buscar. E o resto, Deus cuida. O nosso nível de intimidade com Deus revela e determina a nossa condição espiritual. Como nós somos, como nós estamos na nossa vida espiritual. Às vezes eu olho para mim, eu não estou bem, sabe? Eu preciso mais de Deus. Tem algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso consultar mais Deus, porque Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe os nossos anseios, nossas preocupações, e nós devemos mesmo ser cheio dessa presença, cheio dessa graça, cheio desse favor de Deus. E se você buscar Deus num lugar secreto, nessa intimidade, Deus vai, como falei, encher dele em você. Você vai ser uma cópia de Jesus aqui na terra. Porque as pessoas vão ver você algo diferente. Às vezes, eu já ouvi falar de história que as pessoas estavam na rua ou estavam fazendo alguma coisa assim no comércio, sei lá, e a pessoa parou e falou assim: uau, tem alguma coisa diferente em você. E a pessoa não fez nada. A pessoa não pregou, não falou sobre Jesus, não falou sobre o amor de Deus. As pessoas simplesmente viram Jesus nessas pessoas. E é isso que Deus quer, que a gente seja cópia de Jesus aqui na terra. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos Jesus aqui na terra. E nós só vamos ser cópia de Jesus se nós buscarmos num lugar secreto. Então, vive no Espírito. Inspire o Espírito Santo. Porque só assim que nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar a sociedade. Lá em São Paulo, tem muito mendigo, né? Na rua, muitas pessoas que pedem dinheiro. Me dá um dinheiro para comer, me dá um dinheiro para eu lanchar, tudo mais. E eu estava voltando da faculdade, lá na Barra Funda, e uma pessoa me parou, né? Me dá o dinheiro para comer e tudo mais. E às vezes, assim, não falando mal, né, gente? Mas isso vai deixando a gente um pouco chateado, porque é toda vez a pessoa perturbando a gente, né? Assim, no bom sentido, assim. E na hora que o cara pediu, né, eu ajudar ele, mano, não vou ajudar não. Não dá, estava tarde, eu tinha que voltar para casa, eu estudava à noite. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim: não, eu quero que você ajude ele. Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui, comprei um lanche, um biscoito para ele. Escolhi lá na vitrine uma bebida, uma coca, tudo mais. Aí eu dei para ele, paguei tudo mais. E na hora que eu estava entregando para ele as coisas, ele me abraçou. E naquele momento, eu senti o amor de Deus vindo sobre aquele rapaz. Foi muito forte para mim, essa experiência. Porque eu não disse nada, entendeu? Eu não disse, Jesus te ama. Não entreguei nenhum cartão da igreja. Mas eu senti o Espírito Santo envolvendo aquele rapaz com o amor de Deus. Aí no final ele disse, Deus te abençoe. Eu falei também, Deus te abençoe. E foi uma experiência muito marcante para mim. E Abacuque fala no seguinte, em Abacuque 2:14. A terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Às vezes eu lia esse versículo e ficava, meu Deus, como é que Deus vai encher a terra com a sua glória? Não tem como, eu sei que Deus é poderoso, mas eu acho que é impossível isso, né? Mas um dia Deus falou comigo
assim: Deus só vai encher a terra com sua glória quando o seu coração estiver cheio dela. Quando os filhos de Deus estiver de uma forma tão grande, cheio da glória de Deus, é assim que Deus vai encher a terra com o conhecimento da sua glória. Quando o seu coração estiver cheio dessa glória. E assim vamos fazer a diferença, vamos mudar o mundo. No YouTube tem um pastor, que eu estava um dia ouvindo a pregação dele, e eu achei interessante que ele falou que um dia ele foi tirar o tempo com Deus, orar um pouco, e ele falou assim, orou para Deus assim: oh Deus, eu entro na sua presença agora, nesse quarto, tudo mais, nesse tempo com o Senhor. Na mesma hora, Deus falou assim para ele: você não precisa entrar apenas na minha presença, mas você pode permanecer nessa presença. E esse é o segredo. Você está conectado com Deus 24 horas. Está nessa presença, não apenas entrar, mas permanecer. Não precisa ficar no quarto isolado. Você está na escola, mas está cheio da presença. Você está no trabalho, mas está cheio da presença. A sua vida é cheia da presença de Deus. Lógico, é importante a gente reservar um tempo para Deus. Isso é muito importante. 1 hora do dia, meia hora, 20 minutos. Mas não apenas essa hora e acabou. Como diz lá no SBT, o Chaves dizia, até amanhã, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. A gente não pode falar assim para Deus. A gente não pode só falar com Deus naquele tempo com Deus. E depois fechar a porta e tchau. Até amanhã. E nem a vida é assim. Imagina, o meu pai, o pastor Sabá, eu reservo 1h para falar com ele todos os dias. De 1 às 2. Pronto, acabou. 2 horas, não falo mais com ele o resto do dia. Só agora, 1h do outro dia. Isso não existe. O meu pai passa na sala, eu nem falo com ele porque não é hora para falar com meu pai. É só amanhã. E a mesma coisa é assim com Deus. A gente não precisa realmente ter só o tempo com Deus. A gente pode falar com ele 24 horas. Como eu posso ter liberdade para falar com Deus? Então você pode conversar com Deus livremente, qualquer hora, qualquer momento, 24 horas. E o que é mais interessante, que agora com esse negócio de máscara, às vezes eu falava na rua, sozinho lá, o pessoal achava que eu estava doido, Mas agora com máscara ninguém percebe que eu estou falando sozinho, Então, pelo menos serve para alguma coisa. Então a gente tem esse privilégio mesmo de aproveitar esse privilégio de estar com Deus 24 horas. Você vê as outras religiões, outros deuses falsos, outras culturas, que a pessoa não tem o Deus 24 horas. Às vezes tem que ir lá no templo falar com o Deus dele lá de pedra, mas a gente tem o Deus, o verdadeiro Deus todo o tempo. E podemos ter esse tesouro, como eu falei, essa pérola de grande valor que é a intimidade com Deus. Então, como no bom sentido da palavra, abuse da intimidade com Deus. Porque, Deus não vai ficar chateado e você ficar perturbando ele porque ele gosta de falar com você. Então, gente, como a Adriana já falou, busca essa presença, busca essa intimidade. E algo que a Dani falou que é muito verdade é que Deus nunca tem, assim, um limite para você. Você já encheu muito de mim, agora já chega, eu vou passar para o outro. Não. Se você quer mais de Deus, ele vai derramar. Assim, não tem um limite. É só você querer. Porque Deus deu a liberdade para a gente. Então a gente é livre para escolher se a gente quer ser cheio de Deus. Não é Deus que escolhe
por mim nem por você. Então você que mede a sua intimidade com Deus. Você que mede. Então nós podemos realmente, gente, ser fiel, ser radical nessa intimidade com Deus. E eu quero que meu pai sempre me ensinou, na verdade, ter uma agenda semanal, né? Desde o momento que acorda até dormir, você tem que ter uma hora. 8 horas tomar café, 8h30 varrer a casa, um exemplo. E meu tempo com Deus sempre é 12h30. Então tem lá na minha agenda, lá 12h30, eu tiro tempo com Deus todos os dias. E você também precisa fazer uma agenda e seguir essa agenda. Eu posso ter tempo com Deus 10 da noite. Então seja fiel. Anota no seu celular, coloca o alarme, mas separa esse tempo para Deus. Seja fiel, seja radical nessa entrega, nessa decisão. Você não precisa ficar 3 horas lá no seu quarto, tirar tempo com Deus. Você pode reservar 20 minutos, 30, dependendo do seu tempo, mas é importante ter um tempo. E você pode perguntar para mim, mas como é que eu faço? O que eu faço nesse tempo com Deus? Ou você já faz, mas está em dúvida se faz certo e tudo mais. Eu vou te dar algumas dicas, como eu faço no meu, mas você é livre, né, para fazer como você quiser, né? É só um modelo para você ter uma ideia como é que tira o tempo com Deus. A primeira coisa muito importante no tempo com Deus é a Bíblia, né? É a forma de falar com Deus, né? De aprender mais dessa palavra. E Josué 1:8 fala o seguinte: não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Salmos 119:97 fala o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. A Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. Você pode ler qualquer livro da face da terra, mas o autor nunca está com você. Pode estar lá no outro lado do mundo. Então a Bíblia você pode ler junto com Deus, que Ele que escreveu. Então, se você está lendo lá e você não está entendendo nada, Deus me ajuda aqui, por favor, eu não estou entendendo, você pode consultar. Quem sabe às vezes depois do tempo com Deus, pesquisar na internet, alguma palavra no dicionário, alguma coisa da Bíblia que você não entendeu. Mas Deus vai te dar revelação. Deus vai te ajudar a entender a palavra de Deus. E toda vez que eu peço, Deus me ajuda aqui que não estou entendendo, Deus me ajuda e tudo mais. E ter prazer mesmo, né, na Bíblia. E eu oro, Deus me ajuda, por favor. E eu estou agora com o plano de ler a Bíblia em 1 ano, né? Assim, eu estou nesse desafio. Você também pode fazer esse desafio de ler 1 ano, ou outro tipo de desafio. E eu preciso, Deus me dá prazer na Bíblia, né? Me dá prazer de ler a palavra. Principalmente agora eu estou lendo Levítico, né? Aí o negócio, os números, Levítico, aí tem que ter mais prazer ainda, porque é muito difícil de ler. Mas eu falei, Deus me ajuda. Então, gente, leia mais dessa Bíblia, dessa palavra. Algo muito importante também é o louvor. Salmo 100:2 fala: adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Outro Salmo 22:3 fala também: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Como é importante, gente, ter um tempo de adorar o Senhor, colocar uma música, um momento de adoração, pode ser a sua banda preferida, né? Mas o louvor gospel, tá, gente? Não vai colocar nenhuma música assim, tem que ser para Deus, para exaltar Ele, para entronizar Ele, né? Como é que fala? Entronizado
em meio aos louvores. E, gente, seja livre, né, nessa adoração, nessa entrega, seja assim, extravagante, sabe? É só você e Deus. É para Ele, não é para homens, não é para o seu pai, não é para sua mãe, é para Ele. Tá só você e Deus naquele quarto. Então, seja radical na sua entrega, porque esse é só um momento. Como eu sempre falo assim, a adoração é muito mais que louvor e adoração, né, em si. É um estilo de vida. Então, vive a adoração, inspire a adoração e adore o Senhor com todo o seu coração. Os maiores momentos de adoração não acontecem em um palco ou uma plataforma, mas nos momentos de intimidade com Deus, quando ninguém está olhando para as suas atitudes, só o Senhor. Isso reflete o coração do verdadeiro adorador. Então, é no secreto, não é na plataforma, não é nos palcos, mas é no secreto. E a última coisa que eu faço também no meu tempo com Deus é a oração. É algo que eu tenho orado muito para Deus. Deus me ajuda a orar mais. Porque eu vejo tantas pessoas cheias do fogo para orar e eu, meu Deus, Ele me ajuda. Porque às vezes eu não tenho esse fogo para orar. Falei, Deus me ajuda. Desde o ano passado eu estou clamando, Deus me ajuda a orar. Eu estou lendo vários livros sobre oração, me ajuda, Deus, porque eu preciso. É uma forma de falar com Deus. É uma forma de dialogar com Deus. É você falar com Deus. A oração é a coisa mais preciosa, que você fala com Ele. Paulo falou nas suas cartas, orai sem cessar. E em Mateus 21, 22, fala, se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Então, a oração, gente, é muito, muito importante. Porque a ferramenta é o diálogo com Deus. Você não vai falar com Deus mudo, né? Você vai falar com Ele falando. E a oração é muito importante. Eu vou falar de algumas frases sobre a importância da oração. Quando mais do Espírito de Deus em nossa vida, mais devota à oração nós somos. A oração é a obra de Deus, da qual o homem pode participar. Os homens são aperfeiçoados pela oração, e o mundo é aperfeiçoado quando se ora. Oração cria homens mais cheios de Deus. Essa aqui é forte, mano. Eu falei, meu Deus. Essas frases eu peguei de um livro que eu estou lendo. Tá? Eu não cheguei nesse nível de revelação ainda não. Um dia eu chego. E essa próxima frase, Deus falou muito comigo. Jesus Cristo sempre foi um homem muito ocupado, mas nunca ocupado para orar. Aí essa doeu no coração. Eu preciso orar mais. Oração não é uma performance sombria, morta, e sim um ato de Deus em favor do homem viva, alegre e cheio de júbilo. Porque às vezes eu achava que a oração era muito triste, muito morta. Uma oração é algo alegre, algo cheio de júbilo. Vamos procurar ser peritos na grande obra de orar. Que sejamos protagonistas na grande arte de orar. Que sejamos tão devotos à oração, tão cheios, tão ardentes com essa chama sagrada, que todo o céu, toda a terra serão perfumados por essa aroma. Então podemos ser cheios, devotos, radicais em orar. E para encerrar, Ezequiel 47, 4, 5, fala o seguinte: ele mediu mais 500 metros
e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era o rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. E é isso que Deus quer, nos levar a um rio que a gente não consiga atravessar andando. E nós podemos mergulhar nesse rio de Deus, nessa fonte inesgotável. Que podemos beber dessa fonte, dessa presença. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, por favor. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E eu creio que Deus tem algo reservado para nós. Que nós podemos buscar essa intimidade com Deus. Coloca, Deus, me ajuda a ser mais amigo. Me ajuda, Deus, a buscar essa intimidade. Me ajuda a buscar mais a Tua presença. A música vai tocar, eu quero que você fale com Deus. Que nós podemos ser radical nessa presença. Ser radical nessa entrega, nessa intimidade. Pode aumentar a música, por favor. Amém. Pai, nos ajuda a ter mais essa intimidade com o Senhor. Que nós podemos, Pai, realmente te contemplar, Senhor. Podemos te contemplar, Senhor. Que o Senhor seja tudo em nossas vidas, Pai.
Que nós podemos ser radical nessa entrega, nessa busca, nessa presença. Não deixa as coisas desse mundo distrair a gente, Pai. Que nós podemos focar os nossos olhos, Pai, na Sua presença, no Seu Santo Espírito, Senhor. Que podemos, Pai, ser mais cheio de Ti, Pai. Que nós podemos, Pai, nesse ano de 2021, crescer mais em intimidade com o Senhor. É isso que nós pedimos em Teu nome, Pai. Amém. Amém.